Tem que fazer o aquecimento, né, cara? E aí, tudo bem? Já ficou em dúvida do que escrever numa postagem? Que falar em um show? Que hashtag usar? Que foto postar? Se tu já teve dúvida em alguma dessas opções, provavelmente tu não sabe quem é teu público ou não definiu um. Nesse vídeo tu vai descobrir por que definir um público é tão importante, como definir usando uma técnica muito simples e mais 3 dicas pra te não errar na hora de definir o teu público. Meu nome é Fê Santana, do novoartista.com e da Uma Produtora, e tá começando mais um Fora da Caixa. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre definição de público é por que definir um público. Por que saber quem é o teu público é tão importante? Basicamente, para te conseguir se comunicar com o teu público de uma forma efetiva. A gente já falou em vários vídeos, provavelmente já viu falando em outros vídeos isso, mas o primeiro passo de qualquer coisa que tu for fazer é definir uma mensagem, definir o que tu vai falar para as pessoas. Como toda mensagem ela é focada em um público, ou seja, a mesma mensagem ela não cabe para todos os públicos, a forma como tu diz isso, a forma como tu comunica ela diz respeito a públicos específicos, a perfis de pessoas específicas. Então, tu precisa definir quem é o teu público. Para quê? Para que tu consiga produzir o teu conteúdo, para que tu consiga produzir uma linguagem, para que tu consiga comunicar de uma forma efetiva diretamente pro teu público. Por exemplo, o que tu acha se eu colocasse a banda Calypso para abrir o show do Iron Maiden aqui do Brasil? Tu ia falar que eu tô louco? Sim, eu estaria louco se eu fizesse isso. Por quê? Porque o Calypso não é o tipo de banda, não é o tipo de som, não é o tipo de mensagem que quem gosta do Iron Maiden, quem curte o Iron Maiden, consome. Ou seja, é ruim ou é bom? Depende do público. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é essa a questão. A questão é, a mensagem deles é construída pro público deles. Ou seja, tu precisa entender quem é o teu público para que tu consiga comunicar a ele de uma forma efetiva. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim, é uma questão de tu saber como se comunicar. E aí tu me pergunta... Tá, Felipe, mas aí como é que eu faço isso? Como é que eu defino essa bosta desse público aí que eu não sei fazer essa merda? Existe uma técnica muito conhecida dentro do marketing digital, que é a técnica do avatar, a técnica do público perfeito. Algumas pessoas falam persona, outras pessoas falam avatar, enfim, tem vários nomes. Mas exatamente o que é essa técnica? Essa técnica, ela consiste em tu montar uma representação do teu público ideal e montar toda a tua comunicação em cima dessa representação. Vou te explicar. Digamos que tu fale sobre fé, tá? Digamos que a tua mensagem seja fé. Que perfil de pessoa, que tipo de pessoa, que ambiente ela vive, qual a idade dela, masculino, é feminino, qual é o perfil dessa pessoa que dá mais valor pra tua mensagem, que precisa da tua mensagem. Tu pode falar que é homem, ou tu pode falar que é mais mulher, tu pode falar que é entre 15 e 16 anos, tu pode falar que um público bastante abrangente, tu pode falar que pessoas mais velhas também consomem esse conteúdo, tu pode falar que pessoas mais novas também consomem. Tu pode abrir um leque muito grande de pessoas que consomem esse conteúdo. A questão não é consumir a mensagem, não é a pessoa que se identifica com a mensagem, mas sim como tu vai comunicar isso à pessoa. Então, por exemplo, pega o padre Marcelo Rossi e o Rapa, os dois falam de fé. Os dois falam sobre acreditar, só que para públicos diferentes, de formas diferentes, mas o assunto é o mesmo. E como é que funciona isso? Como que tu faz? Bom, tu define um perfil, ou seja, tu pega um papel, uma caneta e escreve o perfil ideal da pessoa que vê valor naquilo que tu produz. Então, digamos que a tua mensagem seja aceitação, seja se gostar, seja aceitar a si, amar a si mesmo. Bom, tu pode construir um público, por exemplo, tu pode definir esse avatar como uma menina de 15 anos que tá acima do peso e que não se sente bem com o próprio corpo. É uma opção, esse é um avatar. A questão é, não existe uma forma certa de definir o avatar. Tu escolhe o perfil perfeito. Quem é a pessoa que mais daria valor pro teu tipo de mensagem e pra comunicação que tu pensa pra tua banda? A forma como tu pensa em comunicar. Que tipo de pessoa é essa? Bom, seria uma menina de 15 anos que se sente acima do peso e que ouve essas músicas pra se sentir mais forte. Cara, ótimo, beleza, esse é o teu avatar. A questão é, o avatar não existe certo ou errado. Avatar é uma escolha. Ou seja, o representante do teu público perfeito. Se essa menina, por exemplo, que definiu o teu avatar, ela é o público perfeito, ela é a pessoa perfeita na tua imaginação que vai consumir o teu trabalho, a pessoa que precisa ouvir a tua mensagem, cara, então ótimo, esse é o teu avatar. Tá, mas público-alvo também é isso. Qual é a diferença entre público-alvo e avatar? A diferença é que o público-alvo, ele é uma faixa etária. O público-alvo, ele diz respeito a um grupo de pessoas, ele diz respeito a determinadas idades, a um determinado perfil. O avatar não. O avatar é uma pessoa. É um perfil perfeito. Por quê? Para conseguir focar totalmente a comunicação. Vou te dar um exemplo. Por que usar o avatar e não o público-alvo? Os interesses de uma menina de 16 anos é completamente diferente dos interesses de uma menina de 20. Óbvio que podem ter os mesmos interesses, óbvio que pode ter. Só que no geral, os interesses são diferentes. Ou seja, a forma de comunicar é diferente. Tu não vai abordar as duas meninas da mesma forma. Então por isso tu tem que usar o avatar. Porque assim tu consegue definir um público ideal, tu consegue definir o perfil de pessoa que mais precisa da tua mensagem, que mais vai gostar de ver o que tu tá falando, que mais vai consumir o que tu tá produzindo, a fim de montar o teu público ideal, a fim de atrair as pessoas que realmente veem valor no teu trabalho. Eu já falei isso em vários vídeos.
As pessoas que tu atrair, elas têm que ver valor no teu trabalho. E uma forma de tu fazer isso é justamente tu definindo esse teu público ideal e comunicando pra ele. Tá, mas aí eu invento esse perfil? Como é que é? Eu crio isso do nada? Sim, tu inventa, tu não precisa definir uma pessoa, não precisa pensar numa pessoa ideal que tu conhece, ou seja, tu inventa esse perfil, tu define esse perfil, tu escolhe esse perfil, porque essa é a forma mais rápida, mais prática e mais certeira de tu saber como atrair esse público. Tá, Felipe, eu defini o meu perfil aqui, mas aí tá, como é que eu faço pra chegar nessas pessoas? Bom, o que tu vai fazer? Uma vez que tu definiu esse perfil, tu precisa construir, produzir o teu material de acordo com esse perfil. Vou te dar um exemplo. Digamos que a tua mensagem tenha muito a ver com autoaceitação. Vou usar no mesmo exemplo da menina. Quando for produzir um clipe, por exemplo, tu pensa assim, ela não se aceita. E a minha mensagem tem a ver com isso. O que eu vou fazer? Eu vou usar este modelo, essa história de uma menina de 15 anos que não se aceita no meu clipe. Por quê? Porque isso vai criar uma identificação. A gente já falou sobre isso. Tu sabe que precisa criar identificação. Todas as pessoas que não se aceitam de alguma forma vão se identificar com isso. E naturalmente, quando tu patrocinar lá e for escolher as tags dentro do Facebook, tu for escolher os interesses, esse teu conteúdo ele vai chegar para essas pessoas. E naturalmente essas pessoas vão se sentir atraídas pelo que tu tá falando. Por quê? Porque o que tu fala faz diferença para elas. Que é o que a gente fala em todos os vídeos, faça a diferença, tem uma mensagem. Se a tua mensagem é essa, é assim que tu conduz ela pro teu público. Tá, Felipe, mas isso aí funciona? Como é que eu vou atrair essa pessoa que eu inventei, essa pessoa que eu imaginei? É aí que tá o segredo. Tu não vai atrair exatamente o perfil da pessoa que tu inventou. Esse é um caminho, essa é uma forma, esse é um parâmetro para te produzir o teu primeiro material. Produzir o teu material de acordo com o que tu acredita, de acordo com a tua mensagem, tu vai começar a atrair pessoas. E aí começa o trabalho de tu se relacionar e entender se quem tu tá atraindo tem a ver com o teu avatar, com o perfil que tu criou. E aí um trabalho que é constante, é um trabalho que vai sempre acontecer, é tu atualizar esse perfil de acordo com as pessoas que tu tá atraindo. E aí tu pode chegar à conclusão que tu tá atraindo a pessoa errada. Tudo bem, muda o avatar. Tá, Felipe, mas eu tiro da minha cabeça isso do nada? Sim, cara, tu tira do nada. Tu pode definir um perfil? Sim. Tu pode escolher uma pessoa que tu já conheça, que tu acha que é perfeito? Não, tudo bem, tu pode. A questão é, quanto mais valor esse teu perfil que tu vai traçar der pro teu trabalho, essa pessoa que tu definiu vai dar pro teu trabalho, mais valor tu vai ter e mais detalhe tu vai ter na hora de conduzir o teu trabalho. Então esse perfil ele tem que ser completaço. Tu tem que colocar, por exemplo, o nome, onde é que ela mora, em qual região, porque às vezes ela mora numa região mais de periferia, é uma realidade. Se ela mora numa região de mais dinheiro, é uma outra realidade. Se essa pessoa ela mora numa capital, é uma realidade. Se ela mora no interior, é outra realidade. Se ela tem 16 anos, é uma realidade. Se ela tem 24 anos, é uma outra realidade, é uma outra forma de pensar. Então, o objetivo disso é tu definir a tua comunicação, para quem tu vai comunicar. E aí tu me pergunta assim: tá, Felipe, eu entendi que tem que construir um perfil, eu entendi que eu preciso definir esse perfil, que eu tenho que escrever, que eu tenho que comunicar baseado nesse perfil. Como eu faço pra colocar isso em prática? Como é que eu faço efetivamente pra criar esse perfil, pra poder atrair esse público? Como eu faço? O que eu uso? Bom, agora eu vou te dar 3 dicas pra te colocar isso em prática já, que vão te nortear de como construir esse público. Dica número 1, seja específico. Quanto mais específico tu conseguir imaginar o teu avatar, quanto mais específico for a pessoa que tu vai definir, que tu vai descrever ali, melhor pra ti. Porque se tu conseguir definir, por exemplo, o lugar onde ela mora, que eu falei logo antes, a região que ela mora, a escola que ela estuda, que tipo de amigo ela tem, como ela pensa, quais são os gostos dela, o que ela consome, que tipo de música ela ouve, o que ela mais se interessa. Se tu conseguir definir tudo isso, melhor vai ser a tua comunicação. Porque se tu sabe que tipo de música ela ouve, por exemplo, os artistas que ela mais gosta, tu sabe como chegar a ela. Tu vai pesquisar esses artistas pra saber as ações que eles fazem, pra entender, legal, ela gosta desse tipo de coisa. Legal, ela consome esse tipo de clipe. Tu vai conseguir entender melhor o teu público pra direcionar a tua comunicação num todo. E a especificidade, ou seja, ser específico em cada ponto, te ajuda a te norteia, te pontua para onde tu vai, como tu vai fazer isso. Então seja mais específico possível, não seja genérico, vá ponto a ponto. Dica número 2, defina um gênero. Cara, uma coisa é falar para homem, outra coisa é falar para mulher. Eu não tô falando que um é melhor que o outro ou que um é mega diferente que o outro, não. Eu tô falando que hoje em dia a gente ainda tem diferença de interesses. É diferente tu comunicar para um homem e é diferente tu comunicar para uma mulher. Não existe melhor ou pior. Agora, cabe a ti entender quem mais vai dar valor pro que tem pra falar. A tua comunicação é mais agressiva ou a tua comunicação é mais calma, é mais delicada? Bom, se por exemplo tiver uma banda de hardcore, provavelmente o teu público vai ser um pouco mais masculino, vai ser mais voltado pro masculino. Se tu tiver uma banda, por exemplo, de pop, talvez seja mais feminino, talvez seja mesclado. Depende. A questão é, tu precisa escolher um gênero. Felipe, mas aí eu só vou falar pra mulher e se quem é homem não pode gostar do meu trabalho? Aí que tá, vai respingar em outros gêneros, as pessoas vão gostar, só que a tua comunicação vai ficar focada num ponto só. Tu não vai ficar indo pra vários lados. Por quê? Porque dá muito trabalho, porque tu não vai conseguir mensurar o que tu tá fazendo. Então, defina um gênero. É mulher ou é homem? É só mulher. Então tá, então é só mulher. De que idade? É de 17 a 22. Não,
É 17 ou é 22? É uma idade só. Lembra? Comunicações diferentes. Então tu vai focar num só. E aí naturalmente, cara, vai respingar num público A, num público B, num público C, D, enfim, o público que for. Naturalmente, a comunicação respinga. E aos poucos tu vai cada vez mais entendendo quem tu tá atraindo. Então é sempre comunicando, produzindo teu conteúdo e lançando, a fim de entender quem tu tá atraindo. E se tu não for específico no gênero, e se tu não escolher um gênero, vai ficar muito mais difícil de tu mensurar a qualidade da tua comunicação. Dica número 3. Preste atenção nos detalhes das respostas. Isso é meio que uma arte, assim, ó. Com o passar do tempo, tu vai interpretar cada vez melhor as respostas. Às vezes as pessoas falam uma coisa, mas elas querem dizer outra. E naturalmente, com o tempo, tu vai entender. Então, o ideal é que tu sempre proponha ações de interação. Um exemplo, muito simples, uma live. Se tu fizer live no Facebook tocando e conversando com as pessoas, e perguntando coisas sobre a vida delas, e sobre o que elas acreditam, e falando sobre a tua mensagem, sobre o que tu quer passar, as respostas vão vir das pessoas. E aí tu vai passar a interpretar isso. E cada vez mais tu vai interpretar melhor. Entenda que é um passo a passo. Tu não vai começar entendendo tudo, aos poucos tu vai começar a decifrar o teu público. E isso é completamente normal. Só que tu precisa prestar atenção no detalhe das respostas. Tem que ser rigoroso nisso. Cara, produz sempre ação que tenha interação e as pessoas vão retornar. É natural, todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta da sua opinião. Então pede a opinião das pessoas, lança opções de ação que tenham interação. Live no Facebook é um bom exemplo, as pessoas respondem, pedem. Promove interação nos comentários dos seus vídeos. Então, tem um canal do YouTube, por exemplo, que tu lança música uma vez por semana. Pede para as pessoas dizerem o que elas acharam, por exemplo, quais músicas mais marcaram elas. Tudo depende da tua mensagem. Precisa se puxar para cada vez mais produzir um conteúdo mais interessante. Não tem uma técnica específica, um passo a passo, uma fórmula que faça com que tu comece a produzir conteúdo do dia pra noite maravilhoso. Não, é um passo a passo e tu tem que se puxar para produzir esse conteúdo de uma forma muito mais rica. E para isso tu precisa prestar muita atenção nos detalhes. E uma quarta dica bônus, porque eu sou maravilhoso e eu vou te dar mais uma dica bônus, é a ferramenta. Qual ferramenta tu vai usar para fazer isso? Facebook. Facebook é a ferramenta de Deus. O Facebook, ele permite que tu faça isso. Como é que tu faz? Quando for, por exemplo, patrocinar o teu vídeo lá. O Rafa já explicou sobre o público lookalike, então se tu ainda não assistiu o vídeo, vou deixar na descrição também o vídeo do Rafa falando sobre os públicos, os erros que o pessoal comete no YouTube, e ele fala lá sobre público lookalike, que é muito interessante tu usar no teu Face também para produzir esse tipo de coisa. No momento em que tu sabe quem é o teu avatar, que tu sabe o perfil da pessoa, tu vai direcionar os interesses de cada publicação tua para essa pessoa, para os interesses dessa pessoa, para onde ela tá. E aí, uma vez que tu tem o perfil na mão, tu sabe, por exemplo, que tipo de palavra tu vai usar, como tu vai comunicar isso, como tu vai construir isso. Então, por exemplo, tu vai produzir um clipe e tu tem que colocar um texto. Se tu sabe que a pessoa tem dificuldade em se aceitar da forma que é, o que tu precisa é produzir um texto inspirando a autoaceitação no post. Acabou. E patrocina. As pessoas que se sentirem engajadas com isso, que se identificarem com essa mensagem, vão clicar para ver a tua música, e pelo fato de tu já ter posto aquele texto lá sobre autoaceitação em cima da tua postagem, a pessoa já vai com o olhar certo pro teu clipe. Puta, eu entendi. Isso aqui significa aquilo que eu acredito. Então eu quero saber mais sobre essa banda, mais sobre esse artista. Essa é a mentalidade, essa é a ideia que tu tem que ter. O que tu precisa fazer é sempre comunicar da forma mais direta possível, e para isso tu vai usar sempre o Facebook. Entenda que o Facebook é uma das ferramentas mais completas para relacionamento que existem hoje no mundo. E cada vez mais tu vai usar mais ele para se relacionar com o teu público e comunicar da forma mais efetiva possível pro teu avatar. Se tu gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas fala, porque a gente tá sempre aberto à melhoria. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Isso garante que tu vai receber todos os nossos conteúdos e ainda nos ajuda a chegar a cada vez mais artistas. E não esquece de ativar o sininho, hein? Quando se inscrever no celular, clica no sininho para garantir que tu vai receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Se tu tiver algum amigo, alguém que tu acha que precisa desse conteúdo, compartilha lá com ele ou marca nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.